Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui presentes para cultuar conosco, os irmãos que estão em casa assistindo o culto pela internet, sejam todos muito bem-vindos, é um enorme prazer estarmos juntos aqui para louvar e cultuar o nosso Deus. Eu quero te convidar a dedicar o seu culto ao Senhor com todo o seu empenho, com toda a motivação, com toda a alegria. E vamos iniciar o nosso culto orando, dedicando esse culto ao Senhor, dedicando o seu culto pessoal ao Senhor. Nós estamos aqui hoje com o pastor Timóteo, a esposa dele é Carol também, ele vai estar aqui nos ministrando no louvor. Aproveitei as férias dele, falei, vem trabalhar, vem ajudar. E ele vai estar então fazendo aqui um período instrumental e nós poderemos então orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque Tu és um Deus real nas nossas vidas. O Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, nos purificou, nos deu uma nova vida e nos dá esse privilégio de cultuarmos o Teu nome, de estar aqui, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, poder render ao Senhor os nossos louvores, poder orar ao Senhor, poder falar contigo, na certeza de que o Senhor nos ouve, de podermos, Pai, aprender mais da Tua palavra, de sermos edificados pelo Teu Espírito Santo. Isso é um privilégio para nós, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, de todos aqueles que não têm entendido que esse momento aqui é um momento de privilégio, é um momento maravilhoso que o Senhor separou para a Tua igreja, mas que cada um de nós, Pai, possa aproveitá-lo da melhor forma possível e que possamos render glórias ao Teu nome e exaltar ao Senhor, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor. Ó Senhor, se faça presente aqui nesse culto, Pai, que o Senhor seja o alvo desse culto, que o Senhor seja aquele que vai receber, Pai, todos os elogios, toda a adoração, todo o louvor. E nós, ó Pai, somos apenas Teus servos aqui diante de Ti e queremos, ó Pai, nos agradar em glorificar o Teu nome, em Te engrandecer, Pai. Nós dedicamos ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Então, o pastor Timóteo vai nos conduzir nesse momento. Graça e paz, irmãos. Uma alegria grande estar com os irmãos aqui nessa manhã. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos adorar o nosso Deus. A palavra do Senhor nos ensina lá no Salmo 93, os versos 1 e 2. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, o Teu trono está firme desde a antiguidade, Tu és desde a eternidade. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus, Ele reina sobre todas as coisas. E nós precisamos nos adequar a isso. Nós somos a única parte da criação que não se conforma com o reinado do nosso Senhor. E nós precisamos dizer, Deus, reina sobre minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. E eu
faça parte do teu reino. Então vamos louvar o nosso Deus nesse momento, cantando Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, cantando o hino 286 do HCC, Alvos Mais que a Neve. Cantando, declarando aquilo que o nosso Senhor Jesus fez em nosso lugar e o que nós somos depois disso. Nós somos limpos do nosso pecado por causa do sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz. Vamos louvar nesse momento. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve,
lavados, nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Mais uma vez, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão no Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica nesse momento, que vai ser projetado ali, lá no Salmos 35, os versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra, vamos ler todos juntos? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico, Te Louvarei. Que não importam as circunstâncias, que possamos permanecer louvando, engrandecendo e adorando o nome do nosso Deus, não simplesmente com as nossas palavras, com aquilo que nós dizemos, mas também com as nossas vidas, com aquilo que nós resplandecemos de nós mesmos. Quero estar junto aos teus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Pastor Léo, pode assentar. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Como é bom, né? O problema é que a igreja vai ficando mal acostumada, né? Semana passada o Guto, hoje o Timóteo. Quando eu voltar a tocar, os irmãos vão... Ih, saudade, né, daqueles irmãos. Mas obrigado, gente, pode sentar. Nós estamos em mês de campanha de missões nacionais. E eu gostaria de reforçar, né, o apelo dos irmãos estarem se envolvendo com essa campanha. Como? Se informando mais, né? Só de você jogar no Google ali, missões nacionais, já vai aparecer, você vai poder assistir muitos vídeos, né, sobre isso. Nós não estamos transmitindo aqui nos nossos cultos,
mas tem muito material para você se informar sobre o nosso trabalho, o trabalho dos batistas na evangelização, né, na proclamação do Evangelho do nosso Senhor por todo o território brasileiro. Ainda existe muitos lugares que precisam ser alcançados, né, muitos lugares que ainda não ouviram falar de Cristo, né, por mais incrível que isso possa parecer. E nós precisamos estar nos envolvendo com isso, orando por esse projeto, contribuindo financeiramente para sustentar os nossos missionários, né, e nos envolvendo. E quem sabe até, né, seria um enorme privilégio de enviarmos também missionários, né, aqui na nossa igreja. Às vezes parece que é coisa só para outras igrejas, né, para igrejas grandes, igrejas maiores. Mas de termos esse coração mesmo missionário, né, de estarmos sustentando, enviando alguém, né, alguém daqui de dentro sentir esse desejo, né, de ir lá para os campos pregar, seria um enorme privilégio para nós. Então, nós ainda temos esse mês inteiro para fazer também as nossas contribuições financeiras. Graças a Deus, nós estamos avançando aí, né? Vários irmãos têm contribuído, eu fico muito feliz por isso. E eu quero incentivar os irmãos, né? Façam parte disso, de repente tente pensar alguma coisa nova para você fazer, para arrecadar dinheiro, né? De repente vender um geladinho. Na minha época era geladinho, não sei como é que fala aqui em Nova Odessa, é geladinho mesmo que o pessoal chama? Tem gente que fala sacolé, né? Tem vários nomes aí. Mas, de repente, pensar alguma coisa, né? Vou vender um pão, né? Vou fazer alguma coisa para vender, para arrecadar dinheiro e vou doar tudo isso para missões, né? Com certeza o Senhor vai se agradar muito disso. E nós também vamos trabalhando o nosso coração para a generosidade, né? Para desprender da ambição, né? De querer só guardar dinheiro para a gente, né? Para os nossos planos e tudo mais. E nós participamos também dessa forma, assim, com o trabalho do Senhor aqui na terra. Tá bom? Nós vamos passar agora para o nosso momento de oração. Querido Deus e Pai, eu quero agradecer mais uma vez, ó Deus, porque nós podemos estar aqui na Tua casa. Ó Deus, apesar das circunstâncias, ó Deus, nós ainda nos reunimos aqui, enquanto outros países, ó Deus, não têm esse privilégio. Ó Deus, obrigado e conserve a nossa liberdade. Mas, ó Deus, com a liberdade que nós temos, ó Deus, que não sejamos negligentes e nós possamos transmitir o Evangelho a outras pessoas também, que nós possamos fazer bom uso dessa liberdade. Eu quero também pedir pelas pessoas que estão adoentadas, a irmã Fátima, o irmão Reinaldo, o Rogério, ó Deus, cuida deles, que eles possam estar sentindo a Tua mão poderosa sobre eles, ó Deus. Ó Deus, eu também quero agradecer por esse culto, que o Senhor possa estar abençoando a palavra que o pastor vai estar trazendo. Abençoa cada irmão que está aqui presente, ó Deus, aqueles que estão em casa também, que o Senhor esteja preparando os corações para que nós possamos receber a mensagem e aplicar nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos meditar nos versículos 27 a 28. Continuação do Sermão do Monte, nós temos caminhado por ele já há algum tempo, aprendido muito sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar, uma compreensão correta do Evangelho, da Palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos revelou, aquilo que o Senhor espera, né, que nós entendamos, como nós podemos viver para Ele. E hoje não será diferente. Eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta e também o seu coração para tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você. Diz assim a palavra de Deus. Cadê? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. De novo, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quero orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E aqui, Pai, diante da Tua palavra, nós queremos reconhecer, Pai, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, Pai, de aprender mais dela, de aprender de Ti.
se não for pela revelação e pela iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Pai, a compreender as Tuas verdades bíblicas e aplica, Pai, os Teus ensinamentos à nossa vida, Pai, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Alguma vez você já pensou estar completamente certo sobre um assunto e, passado um tempo, você percebeu que você estava completamente errado sobre aquele assunto? Você tinha uma convicção, né? Não, eu sei que isso aqui é verdade. De repente, quando você viu, aquilo era mentira. Você pensava sobre uma certa pessoa, você pensava que aquela pessoa era honesta, você confiava nela, de repente, você viu que ela não era aquilo que você pensava, aquilo que você imaginava. Aquilo que você sempre carregou como uma verdade na sua vida, de repente você descobre que não é mais uma verdade, que você estava errado. A situação, meus irmãos, que nós vamos analisar aqui nessa manhã, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, é praticamente isso. É analisarmos mais uma vez como Jesus vem nos mostrar, não só ao povo de Israel, mas como a todos nós, que muitas vezes achamos que estamos vivendo de uma maneira correta, mas estamos completamente errados na nossa interpretação e daquilo que nós dizemos entender sobre quem é Deus, sobre o que Deus espera de nós. E nesse texto nós vemos Jesus começando o texto se utilizando mais uma vez daquela expressão que nós já vimos, né? Jesus falando, ouvistes o que foi dito, mas eu lhes digo, né? Jesus fazendo esse contraponto, e nós vamos ver por mais alguns ensinamentos, caminhando aqui por esse sermão, Jesus sempre fazendo um contraste, não com a palavra de Deus. Precisamos reforçar isso. Jesus não está falando, a palavra de Deus falava isso, mas eu falo isso. Não, Jesus está fazendo um contraste com o ensinamento dos fariseus e dos escribas. O povo não sabia ler a Bíblia, o povo só aprendia com os fariseus e com os escribas. E Jesus vem falar assim, vocês ouviram o que os fariseus e os escribas ensinaram para vocês, mas eu digo isso. A verdadeira interpretação da palavra do meu Pai é essa. E quando Jesus vem então falar isso, nós aprendemos muito mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus e sobre o que Deus quer para nós. Então, meus irmãos, esse texto pode parecer simples quando nós olhamos, mas quando nós nos aprofundamos nele, nós podemos aprender muito mais sobre Deus. E Jesus não está aqui apenas nos dando mais uma listinha, mais um item, né, para colocarmos em uma listinha de regras daquilo que nós não podemos fazer na nossa vida, né? Então, nós já vimos que Jesus falou que nós não podemos assassinar ninguém, né? Não podemos matar ninguém, nem odiar ninguém. Então, eu coloco numa listinha. Agora Jesus está falando que eu não devo adulterar. Então, deixa eu colocar aqui numa listinha, eu me preocupo com isso e pronto, eu sou santo. Lógico, você não deve adulterar, isso é claro. Mas o ensinamento aqui de Jesus Cristo é muito mais profundo do que simples regras religiosas, do que simples regras práticas e frias, que você vai se preocupar apenas em fazer e não fazer. Isso não produz vida, isso não produz a verdadeira santidade, isso não gera intimidade com o seu Pai Celestial que te resgatou. O intuito aqui de Jesus é nos ensinar o espírito da lei de Deus, a lei que já foi revelada pelo Pai. E dessa forma, então, nós podemos aprender mais sobre quem é Deus, quem nós somos diante de Deus, o que aconteceu conosco, qual é a nossa condição diante de Deus e o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Para os fariseus, eles nunca seriam acusados de adultério se eles não cometessem o ato físico de adultério. Eu nunca me envolvi com nenhuma mulher, né? Ou uma mulher, eu nunca me envolvi com outro homem, então eu não sou culpado de adultério, né? Enquanto eu não agir fisicamente, ninguém nunca vai poder me acusar disso. Eu estou com a minha consciência tranquila, diante de Deus eu sou santo. E aí Jesus vem e mais uma vez vem fazer um raio-x do coração do ser humano. E ele vem nos mostrar que o pecado não é só uma prática, mas o pecado ele está lá dentro do coração.
O nosso Pai não olha apenas para as nossas mãos, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O nosso Pai, Ele olha lá dentro para o nosso coração. Não está projetado aí, mas em Mateus 15:19, Jesus nos ensina: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, tudo isso sai do nosso coração. Nós não somos pecadores porque pecamos, né? Porque cometemos um pecado. Nós pecamos porque já somos pecadores, porque o nosso coração é pecaminoso. Do coração saem todos esses desejos que vão fazer com que as nossas mãos errem. Então, nós não podemos cair num erro de achar que uma vida religiosa é só fazer ou não fazer. De achar que para você ser um verdadeiro adorador, você tem que apenas cumprir as regras, né, religiosas. De você ir a um culto, de você cantar, de você levantar as suas mãos, de você cumprir aquelas regrinhas. Muitas pessoas, né, têm esse entendimento errado. A gente fala de um adorador, já pensa em alguém, né, como o pastor Timóteo estava aqui tocando, cantando, né? Ele é o adorador, né? Nós temos um ministério de adoração na igreja, né? O quê? É a música, né? Não, a adoração é um estilo de vida. Adorador é aquele que tem o seu coração completamente em devoção ao nosso Senhor. Então não é só as suas regras, não é só a sua prática, mas é como está o seu coração diante do Senhor. Por isso que Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque tem muita gente que adora de mentira, né? Pode ir numa igreja, pode cumprir todas as regras, mas o coração está completamente distante do Senhor. Mas quem adora em espírito e em verdade, está com todo o seu ser em devoção ao Senhor. Agora, meus irmãos, a leitura que eu faço é que a grande dificuldade que nós temos hoje em dia para viver como adoradores do Senhor é pela falta de conhecimento que nós temos de Deus. Nós não falhamos em ser adoradores verdadeiros porque é difícil adorar ou porque Deus não nos capacitou para isso. Não. Se Deus nos salvou, se nós fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus, se o Espírito Santo nos deu uma nova vida e habita em nós, nós temos toda a capacidade para viver da forma como Deus quer. Nós temos toda a capacidade para viver como adoradores, para vivermos em santidade. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos de viver essa vida em devoção porque nós não nos esforçamos em conhecer ao Senhor, para saber quem é o Deus a quem nós servirmos. Nós queremos conhecer apenas uma pequena parte de Deus, né? Que, lógico, cada um dos atributos de Deus é maravilhoso, mas nós queremos limitar o conhecimento que nós temos de Deus. Veja bem, muitas pessoas gostam de saber que Deus é um Deus poderoso, né? É um Deus maravilhoso, e Ele opera milagres, né? E Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Quem não gosta de saber que existe um Deus cuidando de nós que vai fazer milagre nas nossas vidas? Isso é muito bom. Nós gostamos de saber que Deus é um Deus onipresente, né? E Ele está em todos os lugares, e Ele está cuidando de nós. Então, não importa onde eu estiver, se eu estou na minha casa, se eu estou viajando, Deus vai estar lá comigo, vai estar me protegendo, vai estar me guardando. E eu estou viajando, Deus está me cuidando de mim lá, e está cuidando da minha casa aqui, está cuidando dos meus pertences. Amém. Nós gostamos, né, de ressaltar que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é muito bom. Tudo isso é verdade. Nós devemos sim valorizar isso. Não há nada errado com isso. O erro é parar por aí. É achar que Deus só tem esses atributos e desconsiderarmos os demais atributos de Deus. Não aprendermos mais sobre, por exemplo, a justiça de Deus. Quantas pregações você já ouviu sobre a justiça de Deus? Quantas vezes no seu dia você já parou para pensar que Deus é justo? E Ele é um juiz que vai julgar com justiça. E todos nós estaremos lá diante dEle, do tribunal dEle. E seremos julgados pela justiça dEle. Você já parou para pensar nisso? Se nós pensássemos nisso durante todo o nosso dia, será que agiríamos da forma como nós
temos agido, da maneira como nós vivemos? Você já parou para pensar nas implicações da onisciência de Deus? De que Deus sabe de todas as coisas? De que Deus lê o meu pensamento, o seu pensamento? De que Deus sabe tudo aquilo que você faz, não só quando você está na igreja, mas quando você está lá fora, quando você está sozinho, aquilo que você está pensando, aquilo que você está maquinando, aquilo que você está desejando de mal. Já parou para pensar que Deus sabe tudo isso? Você já buscou se aprofundar em relação à santidade de Deus? Saber o que significa a santidade de Deus? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala que Deus é santo? E que Deus quer que o seu povo seja santo também? Já parou para pensar nisso? Por que isso está escrito na Bíblia? Nós precisamos entender que o ministério de Jesus aqui nessa terra foi para revelar o Pai, foi para nos mostrar quem é Deus e o que Deus quer para nós. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do Pai, expressão exata de Deus. E Ele veio então para que nós pudéssemos conhecer o nosso Criador, para nos religar a Deus, e nos ensinar e nos mostrar quem é o Pai. E nesse texto aqui, meus irmãos, isso não é diferente. Nesse texto aqui, Jesus está nos ensinando mais sobre Deus. E para conhecermos mais sobre Deus, nós precisamos entender mais sobre o que é o pecado. O que é o pecado? O que ele representa? O que significa? Como que Deus olha para o pecado? Nós jamais conheceremos mais a Deus se nós não entendermos a doutrina do pecado. Uma definição comum que nós usamos para definir o que é pecado é errar o alvo, né? Deus nos criou com um objetivo, com um alvo que nós deveríamos estar cumprindo ali, mas nós erramos esse alvo. Nós fugimos do propósito de Deus. Então qualquer ação, qualquer pensamento ou qualquer criatura que não esteja em conformidade com o padrão moral que Deus estabeleceu e que não glorifica o nome de Deus, está pecando, é um pecador. Tudo que Deus criou foi para glorificar o seu nome. E a partir do momento que alguém resolveu olhar para si mesmo e deixar de glorificar a Deus, o pecado começou a existir. E a Bíblia nos ensina que o pecado nasceu no coração de Satanás. Um querubim que estava ali, foi criado para louvar a Deus, para glorificar a Deus, mas de repente começou a olhar mais para ele mesmo, né? E queria então disputar ali, né, com o Senhor. E depois, como que o pecado entra no mundo? Através também da desobediência de Adão, que olhou mais para ele mesmo, para a sua própria vontade, e desobedeceu o mandamento de Deus. Então você vê que o pecado, ele se origina no coração. Não é simplesmente as ações que nós temos. E isso fez então com que todos nós nos tornássemos pecadores. E todos nós já nascemos com essa condição deplorável de pecadores. Nós já nascemos então com essa predisposição já para fazer a maldade. O pecado já habita em todos nós. E o pecado, meus irmãos, trouxe um enorme problema e confusão, né? Até no céu. 1/3 dos anjos, né, teve que ser expulso do céu. Jesus Cristo precisou sair ali do seu trono de glória para vir aqui à terra, né, por causa do pecado, para poder, né, nos dar então uma nova vida, para poder pagar o preço pelos nossos pecados, para poder nos trazer de volta para a presença de Deus. Então o pecado é um enorme problema, meus irmãos, é o maior problema que nós temos. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia querem negar a existência do pecado, querem deixar para lá, né, essa questão de estudar a doutrina do pecado, o que é o pecado. Não vamos ficar falando muito sobre pecado, né? Falar sobre pecado não dá ibope, né? Falar sobre pecado não dá visualização no YouTube, né? Não vai gerar engajamento, né, nas redes sociais. Falar sobre pecado é muito chato. Não podemos ficar chamando as pessoas de pecadoras, né? Isso ofende, isso é chato. Então uma grande estratégia, quando a gente repara em muitas igrejas, mega igrejas que crescem tanto,
Não estou falando que são todas, existem muitas igrejas grandes que são sérias, comprometidas com a palavra de Deus. Mas muitas não falam sobre pecado. O caminho é, vamos montar uma banda aqui top, bem legal, né, uma iluminação boa, tocar muita música legal, vamos fazer muitas promessas de vitória, de milagres, vamos massagear o ego das pessoas, que aí as pessoas vão gostar, vão vir, né, para a igreja. Mas você acha que alguém gosta de se preparar, de se arrumar lá em casa, né, tomar aquele banho, colocar aquela roupa bonita, passar um perfume, sentar no banco da igreja para ficar ouvindo que ela é pecadora? Quem que gosta disso, né? Nós não gostamos disso, isso é chato. Isso nos ofende, né? Isso mexe ali com o nosso ego. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós falamos sobre o que é o pecado, nós não estamos aqui nos colocando em uma posição de superioridade e falando, olha como vocês são pecadores. Nós estamos falando da condição de todos nós, eu me incluo nisso também. Eu sou um pecador. E você também precisa entender que é um pecador. E precisa ser perdoado pelo Senhor. Enquanto nós não falarmos sobre o pecado, nós nunca saberemos evangelizar corretamente. Nós temos um enorme problema, né, de muitas pessoas evangelizam apenas querendo trazer pessoas para a igreja, né, conquistando pessoas assim, para que as pessoas gostem de vir à igreja e acham que as pessoas então estão salvas. A.W. Tozer, um pastor do século passado, ele escreveu um artigo muito interessante sobre a questão da frase que nós geralmente utilizamos sobre aceitar a Cristo, né? Uma frase assim, que é muito complicada nós utilizarmos, porque geralmente não expressa o que o Evangelho nos fala, como nós devemos nos portar. Geralmente quando nós falamos que as pessoas precisam aceitar a Cristo, nós damos uma ideia de que Cristo está ali suplicando para fazer parte da vida da pessoa. E a pessoa então permite, né? Deixa, pode vir então fazer parte da minha vida, Jesus. E a pessoa pode continuar vivendo como ela quer, com os pecados dela, mas agora tem uma diferença, né? Tem um guru ali, né? Tem um gênio da lâmpada, né? Que está abençoando, que está fazendo todas as vontades dela, está protegendo. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos render a Cristo, receber esse perdão, que é através de nós confessarmos e nos arrependermos pelos nossos pecados. É através de choro, é através de lamento. Enquanto as pessoas não entenderem o que é o pecado, elas nunca poderão entender o que é a graça de Jesus, o que é esse perdão de Jesus. Porque então a pessoa vai ser salva do quê? Se ela não entender o que é o pecado. Nós precisamos entender então, meus irmãos, o que é o pecado, que ele é sério, que ele nos afeta. Então, meus irmãos, o que nós vemos aí nesse texto é que Jesus, ele vem nos mostrar que o pecado, ele começa ali no nosso coração. Se alguém pensa que não é pecador, Jesus está nos mostrando aqui, por vários momentos, que nós somos pecadores sim, nós erramos. Nós já vimos na questão do homicídio, né? Eu nunca matei ninguém. Mas você já odiou alguém? Você já desejou o mal para alguém? Então, nós precisamos entender o que Jesus está nos dizendo aí. Versículo 28, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, eu nunca traí a minha esposa, né? Eu nunca traí o meu marido. Mas você já olhou para outra pessoa e desejou ela? Então você é um adúltero. Como é que está o seu coração? Como é que estão os seus olhos? Você já teve esse desejo? Então você é um adúltero que está diante do Senhor. Logicamente, quando nós falamos assim, não quer dizer que, como eu já pequei no meu coração, eu posso pecar fisicamente, né? Não. O pecado físico vai gerar também muitas outras consequências físicas, né? Para você, para a sua família, para a família da outra pessoa que vai se envolver, né? Vai gerar feridas, marcas que vão durar a vida inteira. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que não podemos nos declarar santos apenas por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E
talvez para você seja tranquilo, né? Essa questão, mas eu nunca olhei para ninguém, nunca desejei outra pessoa. Então esse pecado aí eu estou tranquilo. Vamos aprofundar um pouquinho mais então. Quantas vezes você já ouviu casos de adultério? Você já ouviu situações, né? Já ouviu falar que alguém cometeu esse adultério? E você ficou curioso para saber os detalhes daquele caso. É mesmo, eles caíram? Mas como é que foi? Como que eles esconderam isso? Como que eles foram descobertos? A gente fica com aquela vontade, né, de saber mais e mais detalhes, né? Isso é um flerte com o pecado também. É um flerte. Quantas coisas nós assistimos aí, né, em televisão, seriados, Netflix, novelas, os filmes, que tratam tanto desse tema, né? Hoje em dia está uma dificuldade, né? A gente tem que assistir filme, seriados com o controle na mão, porque a quantidade de imagens, né, pesadas que o pessoal fica colocando hoje em dia aí é terrível. Tem seriado que eu tento começar a assistir e já tenho que parar no primeiro episódio falando, não sabia que era pesado assim. Mas depois eu vejo na internet tantas pessoas que se dizem crentes, continuam assistindo aqueles seriados, numa boa. Você fala, mas isso aí não mostra cenas de pornografia, cenas feias, tudo? Mostra, mas não tem problema não. A gente continua assistindo, tudo bem. Aqueles enredos de filmes e novelas, onde quando você vê, você está torcendo para que a pessoa cometa um adultério, né? Essa mulher não merece ficar com aquele marido dela não, ele trata ela muito mal, ela merece mais aquele outro que é bonzinho. Quando você vê, você está torcendo pelo adultério, você está flertando ali com o pecado. Por que isso? Porque o nosso coração é pecaminoso, ele gosta disso. E os reality shows então, né? Não sei se os irmãos sabem, mas eu trabalho na área de edição de vídeos, e um conhecido meu, que trabalha com canais aí mais famosos, ele disse que os diretores estão sempre em busca de novas ideias para reality shows. Por quê? As pessoas amam ver reality shows. Tudo bem, tem alguns aí que já estão, né, mais de 20 anos aí, parece que o pessoal já enjoou, mas eles vão criando novos enredos, né, novas formas de reality show. Por que as pessoas gostam de ver isso? Porque gostam de vivenciar o pecado através da vida de terceiros que estão ali. Não, eu não estou pecando, mas eu gosto de ver aquele ali na TV pecando, aquele ali traindo, aquele ali bebendo, né, enchendo a cara, fazendo besteira. Eu gosto de ver o pecado na vida dos outros. Você acha que isso não é pecado também? Você acha que o seu coração se agradando com isso, você acha que não é pecado? Então, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós temos esse coração pecaminoso e já estamos contaminados. Então eu e você não podemos nos declarar santos e justos diante de Deus só pelas nossas práticas, por aquilo que fazemos ou não fazemos. Se nós temos esse desejo errado, nós somos pecadores e precisamos urgentemente dessa graça de Deus e do perdão dele. Por isso precisamos falar mais sobre pecado. Por isso precisamos entender o que o pecado fez conosco. Como que o pecado, ele atua nas nossas vidas. Todos os dias, ele começa ali, no coração, no desejo. E se nós vamos dando vazão a isso, de repente nós já estamos praticando também. Porque ele começa lá no coração. Como você tem cuidado do seu coração? Como você tem cuidado da sua vida espiritual, do seu interior? Não confunda a vida cristã com regras religiosas de fazer ou não fazer. Na semana que vem nós falaremos mais sobre como lidar com o pecado. Mas o meu propósito aqui, meus irmãos, é que você entenda que Jesus Cristo não veio aqui para nos humilhar, para esfregar o dedo na nossa cara e mostrar, olha como vocês são pecadores, né? Ele podia fazer isso, ele foi o único santo mesmo aqui nessa terra, né? Que não pecou, que não errou. Ele era o único que tinha capacidade para isso. Mas ele vem aqui para nos mostrar que somos pecadores, porque se não entendermos que somos pecadores,
nós não poderemos então desfrutar do perdão que Ele nos oferece, da restauração que Ele nos dá, da solução do maior problema que nós temos e que Ele já nos oferece, que Ele já veio, pagou o preço, de uma forma terrível. Ele não merecia, mas Ele pagou o preço por esse pecado, e agora esse perdão está à disposição para nós. Mas nós precisamos entender o que é o pecado para poder então pedir perdão por ele e clamar ao Senhor para que Ele então nos transforme, para que Ele nos purifique. Existe uma frase de Thomas Watson que ele diz: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Nós meditamos sobre isso quando nós vimos as bem-aventuranças, que nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nós precisamos entender que nós somos pobres, humildes, que nós não temos nada para oferecer a Deus, pelo contrário, nós ofendemos a glória de Deus, e o que nós podemos fazer? Apenas chorar diante do Senhor, nos arrepender, entender como o pecado na nossa vida é amargo, e clamar ao Senhor pelo seu perdão. O meu desejo para você é que o Senhor abra os seus olhos espirituais. O meu desejo é que nessa semana você possa entender quão pecador você é. Que estranho, Mas só assim para Deus purificar o nosso coração. O caminho da santidade que o Senhor nos coloca exige isso, de nós entendermos mais sobre quem Ele é e o que o pecado faz conosco. E a cada dia nós estamos lutando contra um pecado novo. Um cristão não está lutando sempre contra o mesmo pecado. Aí não é cristão. Mas a cada dia você está descobrindo um pecadinho novo na sua vida ali. O Senhor está te levando a um degrau maior. Mas se você não estudar, se você não buscar a Deus, como que você vai entender esses pecados? O Espírito Santo já está nos ensinando aqui através da sua palavra. Ele nos acompanha quando nós lemos, quando nós estudamos. Ele fala conosco. Mas nós também precisamos nos dedicar, entender e nos arrepender por esses pecados. Então, que nessa semana você possa ficar aí mais esperto, com a anteninha em pé aí, ligado, e começar a perceber, olha os desejos de adultério que eu estou tendo. Olha a pecaminosidade no meu coração. Olha como eu sou pecador. E clamar pelo Senhor. Pedir perdão para Ele. Pedir que o Senhor te purifique e tire de você todos esses desejos. Amém? Eu quero convidar o pastor Timóteo, o Renan, nós vamos cantar mais uma vez. E depois eu vou pedir para o pastor Timóteo estar orando por todos nós. E que eu e você possamos então nos dedicar dessa maneira ao Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus com aquilo que está na palavra de Deus em João capítulo 4. Que nosso Deus é Espírito e é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos louvar. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar mais uma vez o refrão dessa música, mas só as vozes. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença nesta manhã, e estamos aqui, ó Pai, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E queremos, ó Deus, que o Senhor coloque em nossos corações esse desejo de vivermos uma vida de adoração ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos que somos pecadores, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a entendermos que isso nos separa do Senhor, que isso nos afasta do Senhor. Mas nós precisamos, ó Pai, estarmos próximos de Ti, porque é para isso que o Senhor nos criou. Como nós cantamos aqui, para Te adorar, ó Rei Jesus, é que nós nascemos. É para Te adorar, ó Pai, que nós fomos criados por Ti. É somente para Te glorificar que o Senhor nos criou. Então nós precisamos estar próximos do Senhor novamente, e o nosso pecado nos impede disso. Nos ajude, Pai, a entendermos como nós somos pecadores, e nos ajude, ó Deus, a assumirmos isso em nossos corações, entendermos que o nosso coração é pecaminoso, e nós precisamos do Senhor, e nós precisamos de Jesus Cristo, ó Pai. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos essa compreensão na nossa semana, no nosso dia a dia, que possamos sempre viver, ó Deus, para a sua honra e sua glória. No nome santo de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Só gostaria de dar 2 recados. Na semana que vem nós teremos aqui a ceia do Senhor, tá? Então os irmãos participem, né? Estejam aqui conosco. Vamos fazer
com o mesmo protocolo de segurança que tivemos no mês passado, né? Os cálices já estarão lá na frente para os irmãos retirarem, o cálice lacrado, com um pãozinho já separado e tudo. Então participem conosco, tá bom? E também no dia 22, nós vamos precisar realizar aqui uma assembleia, porque esse ano nós precisamos fazer a eleição da nova diretoria, tá? Então gostaria que os irmãos já se programassem para estar aqui no dia 22, após o culto nós faremos essa assembleia. E também que os irmãos estejam meditando, estejam orando, né? Aqueles irmãos que são membros aqui da igreja, para de repente assumir alguma função, né? Nós temos aí cargo de vice-presidente, né? Primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, e acho que é só, né, Edu? São esses 6 cargos aí. E nós precisamos, então, de irmãos voluntários para trabalhar, para servir a igreja nesses cargos, tá bom? Então esteja orando por isso, esteja se preparando, e que o Senhor dirija também a nossa igreja nesse momento. Tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe a vida de cada um.